ao inimigo, reduz ao silêncio adversário. Olhando este céu que modelaste, a lua, as estrelas a conter, que é, ó Senhor, o ser humano, pra tanto cuidado merecer. Ao Deus semelhante o fizeste, coroado de glória e de valor. De ti recebeu poder e força, pra tudo cuidar e ser Senhor. Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas, dos peixes do mar, dos passarinhos, de tudo que corta o ar e as águas. Teu nome é Senhor maravilhoso, por todo o universo conhecido. O céu manifesta a tua glória, com teu resplendor é revestido. E eu queria agora continuar a oração inicial, pedindo que cada um falasse uma das frases do Salmo que ficou dentro do coração, dentro da memória. Céu manifesta a tua glória. Até as crianças pequeninas balbuciam a tua voz. Teu nome, Senhor, é tão bonito. Que é, ó Senhor, o ser humano. 35 anos de consagração religiosa. Salva-me, ó Deus, pois a água está chegando ao meu pescoço. Que é o Senhor, o ser humano, para tanto cuidado merecer. Então, eu vou começar a apresentação de hoje, tá? Então, hoje, vocês viram que o Salmo, né? Ela cantou, Ana, obrigado, Ana, de cantar o Salmo. Eu tinha posto lá, se mais alguém quisesse ter cantado, podiam ter feito um arranjo, né? Para ajudar a Ana. Mas foi muito bonito, esse Salmo é muito bonito, e esse Salmo, ele quer dizer que tudo que Deus fez, né? E o salmista fala, e o ser humano? Quem é o ser humano para merecer tudo isso? A gente está vendo hoje em dia que o Salmo está certo, né? Quem é o ser humano para merecer todas as belezas, né? E destruir tudo, né? Não quer nem saber. É uma afronta a Deus. Quando a gente ouve esse Salmo, a gente vê que toda destruição que a gente proporciona na natureza é uma afronta a Deus. Deus cuidou com tanto esmero, fez tudo tão bonito, e a gente não está nem aí. A gente não cuida, a gente despreza, a gente ignora, né? Então, hoje nós vamos ver os Salmos, as coisas lindas que estão nos Salmos, né? Todo mundo aqui, todo mundo tem um salmo de preferência, todo mundo gosta de salmo. Por quê? Porque a música é o idioma universal, né? A música é universal. A partitura musical é a mesma em qualquer idioma. Não muda, né? É igual. Então, a música une as pessoas, une todos. Todo mundo canta igual, né? E o som da nota é sempre o mesmo, né? Então, temos sons que vão além do que o ser humano pode captar. E por isso os salmos são tão lindos, e por isso também que a liturgia, né, faz questão que o salmo seja cantado na celebração da missa, né? Não tem sentido o salmo
não elevar as pessoas. E é um momento que deveria ser mais vivido, né, na celebração da missa, ou em qualquer celebração que a gente cante um salmo. Porque a gente vê, assim, dá uma tristeza, né? O salmista lá cantando e as pessoas conversando, às vezes nem estão prestando atenção. E muitas vezes também a gente não presta muita atenção no salmo, né? Então, é uma dificuldade até de lembrar uma frase, né? Se vocês tivessem preparado, se eu tivesse preparado o que eu ia dizer, vocês talvez tivessem anotado uma frase, né, que vocês gostaram. Ou procurado o salmo antes de a gente começar a cantar o salmo. Mas eu queria fazer isso mesmo, que é isso que acontece quando a gente está numa celebração. Por que a gente tem que ficar com o folheto na mão, na missa? Porque o comum é apenas quando não está com o folheto na mão, não sabendo o que está lendo. Não prestar atenção no que está lendo. Então, uma melodia tão bonita, uma canção tão bonita, e a gente perde. Porque a gente não está acostumado a ouvir, né? A gente está muito acostumado a falar. Mas ouvir é difícil. Como é difícil a gente ouvir? Né? Muito difícil. E Deus sabia que a gente ia ter essa dificuldade. Porque Ele deu 2 olhos, deu 2 narinas, deu 2 ouvidos, Ele deu uma boca só, que é para a gente usar menos. Usa menos, você só tem uma. Calma aí, né? Usa os outros 2 que você tem mais, né? Mas a gente não quer saber, a gente gosta mesmo de falar, né? E o som vai indo e a gente, às vezes, nem consegue captar o que vem, né? Então, o que a gente fala na liturgia? Que a liturgia a gente se une aos anjos e santos cantando. A gente canta uma música dessa, né? A gente fala, agora nós vamos nos unir aos anjos e santos cantando, não é assim? Na hora do santo, santo, santo. Porque é um momento vibrante, é o mais vibrante da missa. Onde você vai se unir a anjos e santos. Então, aquilo tem que ser muito bem cantado. Né? Não estou dando aula de liturgia, mas a liturgia ela tem que envolver a gente, né? Para a gente se sentir assim, nesse ambiente celestial. Né? Então, as notas musicais elas não mudam em lugar algum, porque elas são sempre unidas. Né? Anjos e santos, nós também somos anjos e santos. Para alguma pessoa, em algum momento, nós somos anjos, em outros momentos somos santos, e outras vezes somos demônios, os diabos, né? Muitas vezes. Então, a gente tem que começar a cantar mais os salmos, né? Para se unir aos anjos e santos. E nos sentirmos também anjos e santos. Né? Então, por isso que no ofício divino é a oração oficial da igreja, e é lá que está o saltério. Então, no ofício divino, você tem um salmo para cada dia, e repete, né? São só 150, então você repete depois, e vai... Todo dia você tem aquela... Você já se eleva, você já acorda bem situada no universo, né? Porque você já está unida e você está cantando, e isso faz muito bem para as pessoas. Não só para a gente, mas para todo mundo que convive com a gente. Então, o que são os salmos? Os salmos são a celebração da vida. O povo celebra a vida, e na Bíblia, o povo está celebrando a vida deles, a vida intensa deles. Né? Então, são orações, são poesias, são cantos que expressam principalmente a experiência do povo que se encontra com Deus na vida. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com essas experiências do povo. Que nem sempre a experiência do povo, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Muitas vezes a experiência que ele está tendo é de ódio, é de raiva, e ele expressa também isso nessa oração. Porque a Bíblia, o povo bíblico, ele é muito sincero. Às vezes a gente é sincera também com Deus, né? Só que a gente não deixa transparecer assim para pessoas que convivem com a gente. Às vezes a gente não tem coragem de dizer, eu briguei mesmo com Deus, porque onde que se viu fazer um negócio desse comigo? Né? A gente não tem essa coragem. Mas a Bíblia tem, o povo da Bíblia tem coragem de falar isso.
E o povo da Bíblia tem coragem de muito mais. A gente viu já que eles têm coragem de muito mais. Nós estamos chegando já... Vocês vão entrar no Novo Testamento, vocês vão ver que no Novo Testamento a coragem aumenta, né? Porque vem alguém que vai ter mais coragem que todos nós juntos. Então, o Salmo, eles são orações, são poesias, mas a gente nunca pode esquecer que eles expressam uma experiência do povo. Às vezes a gente quer pegar aquela experiência para a gente, quer usar o Salmo, e aí a gente se depara com umas frases que a gente fala, nossa, eu não vou falar isso, não. É porque a experiência não é tua, a experiência é dele. Então, a gente tem que fazer os próprios salmos também. Nossos próprios salmos, as nossas experiências. Então, o que é um salmo? O salmo é isso, é a vida, a realidade da vida. E, na realidade, o que nós somos? Às vezes nós somos tristes, às vezes nós somos alegres, às vezes nós estamos cheios de esperança, outras vezes a gente está decepcionado, frustrado. Então, todas essas coisas, as vitórias, as gratificações, todos os nossos sentimentos estão nas nossas orações. E ela tem que ter tudo isso. Então, os salmos mais, assim, que a gente fica mais chocado, são aqueles que são de culpa, né? Culpa. Quem tem coragem de falar daquele sentimento de culpa, de estar se sentindo derrotado? É muito difícil. Por isso que a gente vai procurar um salmo que fale disso, né? Então, o cotidiano da vida da gente vai gerando esses sentimentos. E vai provocando também essa reação verbal, poética, musical. Uns têm mais, outros têm menos. Mas no íntimo dele, ele canta as glórias de Deus. Ele canta também as suas tristezas. Às vezes não sabe expressar isso aí, mas ele canta, ele sabe cantar. O povo é muito criativo nesse sentido, né? O povo e ele se reconhece aonde? Nas canções que estão lá. Né? E às vezes ele fala, nossa, eu queria ter essa coragem de falar na igreja isso, né? A gente vê, quando a gente faz grupo de rua, assim, que a gente canta o Salmo, muita gente fala, quem me dera ter essa coragem, né? E é isso que a gente busca quando a gente lê os Salmos. Então sempre é uma resposta da experiência de Deus, né? Que a gente vai revelando, vai se tornando presente na vida da gente. O Salmo é algo que deixa de ser patrimônio da pessoa que fez o Salmo para ser cantado por todo o povo. Antes de começar a aula, estavam falando do Padre Zezinho, né? Maria de Nazaré é uma música que o Padre Zezinho perdeu o controle. Perdeu o controle. Porque ela é cantada no mundo inteiro. E ninguém sabe, né? Muitas vezes não sabe nem quem é que fez a música. Tem várias músicas, tem várias coisas que a gente lê e canta e que o autor perdeu o controle daquilo, porque ficou patrimônio do povo. Tem muitas coisas assim, que a gente fala, não, mas isso aqui parece que é do fulano. Parece. Só que aquelas pessoas que não têm... que fica para o mundo, aí perde o controle, perde completamente o controle. Então, tem muitas músicas que já se perderam assim também. Então, o Salmo é uma experiência mística, né? Que percebe Deus se revelando na criação, esse nós vimos, né? Falando da criação de um jeito muito bonito, né? Do Êxodo também. Então, a gente vê a experiência de Deus, essa mística de Deus, em toda a história que a gente tem lá na Bíblia. Toda a história vai falando isso. Porque ali mostra que Deus confiou uma missão a Israel. Então, eles vão falando, não, isso aqui é uma missão, por isso que a gente tem sempre que contar para Deus, ou então agradecer a Deus, ou pedir a Deus. Então, sempre vendo essa experiência profunda que a pessoa vai comunicar para a gente. Eles se sentem necessários, se sentem obrigados até a contar a experiência que eles têm. E aí, quando assim nasce os salmos, né? Quando eles vão cantando. Só que as pessoas não têm a coragem de dizer quem é que está escrevendo. Então, por isso que eles nunca falam que são eles, né? A gente não sabe realmente quem escreveu. Quando eles foram postos no cânon, eles puseram lá Salmo de Davi,
Salmo de Asaf, Salmo do Salomão, né? Porque as pessoas, a equipe lá do Esdras, eles foram pondo pessoas conhecidas do povo, porque o patrimônio já tinha se perdido. Todo mundo cantava os salmos, todo mundo rezava os salmos, e foram pondo. A pessoa mais conhecida levou a fama, né? Então, a gente já falou isso várias vezes, toda aula quase repete isso, né? Que a Bíblia, antes de ser escrita, foi vivida, celebrada nos cantos e nos contos. E depois, quando ela foi escrita lá no pós-exílio, aí aconteceu o mesmo, né, com o livro dos Salmos. Eles pegaram todas aquelas canções, aquelas poesias que o povo vivia cantando, porque eles sabiam decor isso, né? Porque você sabe que ninguém sabia ler. Então, eles copiaram e puseram no cânon bíblico. Então, no pós-exílio se juntou tudo. E aí foram homenageando, foram pondo pessoas que o povo conhecia, respeitava, que geralmente quem leva a fama são pessoas respeitadas pelo povo, pessoas que o povo tem admiração, às vezes tem até inveja, né? Tem gente que chega a ter inveja daquele poderoso. Ai, como eu queria ser aquele poderoso. E vive tanto a vida do poderoso que acaba quase que ficando sendo parte dele. Eu queria que alguém lesse esse Salmo 137 aqui para nós, e agora vamos prestar bastante atenção no que ele está escrevendo, que ele está falando, para a gente perceber o que são os salmos, como são as experiências contadas nos salmos. Alguém pode ler. Às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros lá pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pagar teus filhos. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, gente, aí a gente vai falar a palavra do Senhor, né? Não dá, né, gente? Não dá para falar a palavra do Senhor aí. Ele está se lamentando, porque ele está lá na escravidão da Babilônia, e ainda tem que cantar, né? Porque o escravo não é dono dele, da vontade dele, ele tem que cantar. E ele falou: não quero cantar, não vou cantar, não quero cantar. E o que ele quer? Ele quer maldizer a Babilônia, né? Então ele fala: feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É muito grave isso, não é? E aí a gente não presta atenção, né? A gente não presta atenção. E aí a gente fala a palavra do Senhor. Então, cuidado quando vocês leem Salmo, hein, gente? Cuidado quando vocês falam que é a palavra do Senhor. Não é a palavra do Senhor, né? É palavra de quem fez uma experiência. E essa experiência que ele está tendo aqui não é uma experiência de felicidade. É uma experiência de raiva, é uma experiência de
de estar com muito ódio de estar naquele lugar, de ser escravo das pessoas. E às vezes a gente não entende quando alguma pessoa não quer rezar. Que a gente fala, nossa, eu convidei para participar do grupo, tá? E a pessoa fala, não quero, não ligo para isso, eu não quero fazer isso. E a gente não pergunta por que ela não quer. Né? A gente não pergunta, será que você não quer falar para a gente, não quer conversar, não quer participar, né? Não, ela não quer, sabe por quê? Nossos grupos, às vezes, a gente é convidado e a gente não tem direito à palavra. As pessoas falam, a gente ouve, e quando a gente vai falar algumas coisas, as pessoas ignoram. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque acontecem essas coisas aqui, ó. Vocês estão ouvindo a pessoa falar, cantar, rezar, e aquela pessoa está passando maior necessidade de falar, às vezes, alguma coisa, uma coisa está revoltando ela, ou então de um problema sério que ela está tendo. E ela não tem direito à palavra. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, principalmente ver o que os salmos estão falando, porque era o jeito que o povo tinha de falar, eu estou precisando de ajuda. E a gente, às vezes, dentro da igreja, a gente não percebe essa coisa. A gente não percebe que a pessoa está lá e não percebe que ela precisa de ajuda. Então, o Salmo vai mostrar isso para a gente muito bem, né? Então, o livro dos Salmos é uma coletânea de orações concluída no 3º século. Então, é depois do pós-exílio, no pós-exílio, eles vão os redatores, escribas, vocês estão cansados de ouvir isso, né? Toda vez a gente fala a mesma coisa. Então, mas vocês vejam que eles são ligados ao templo e à sinagoga. Então, tudo que vai engrandecer Jerusalém, eles vão pôr em alto nível. E as coisas, você vê que a revolta maior dele ficou bem no fim. E se vocês prestarem atenção, quando esse salmo é lido na igreja, eles tiram esse versículo. Eles tiram, não deixa, não lê até o fim. Por quê? Porque até as pessoas vão se chocar com isso. Mas não é chocar, né? Não quer dizer que a gente tem que ver que o povo que escreveu a Bíblia, eles também sofriam. É muito bom a gente ler isso e ver que não somos só nós que sofremos. Eles também sofriam, né? Eles também sofriam. Eles fizeram essa experiência de Deus nesse sentido. De eu poder falar do meu sofrimento e Deus não me castigar. Eu já estou tão castigado, não é? Então, não é Deus que castiga, eles sabiam que eram os poderosos. Você viu como eles sabiam? Que era a Babilônia que estava castigando ele. Agora, nós temos esse péssimo costume de achar, Deus quis assim, Deus está me fazendo sofrer. Não! É por isso que a gente não toma nenhuma alternativa, a gente toma nenhuma decisão, porque a gente acha sempre que é Deus que está castigando. Aí no Salmo vocês estão vendo que eles sabiam. É você, Babilônia, que está fazendo eu sofrer. E feliz aquele que esmaga teu filho. Não está pedindo para Deus, ai Deus, mata fulana. Não. Feliz aquele que tiver coragem, né, de se revoltar contra vocês e fazer acontecer as coisas. Né? Então, somos nós que temos que fazer. Né? Então, encontramos outros cantos e salmos em outros livros bíblicos. Também não tem só salmos só no livro de Salmos. Nós vamos ver pelo menos, que não está no livro do Salmo. Então, cada salmo da Bíblia é um poema, uma obra-prima. É uma obra-prima. A gente tem que ver que é uma poesia encantadora, muito bem escrita, que até tem gente muito assim, tem muita gente que fala, mas será mesmo que foi escrita tanto tempo atrás? Porque são tão bem escritos que tem pessoas que duvidam. Então, cada um foi composto para ser cantado com ou sem instrumentos musicais. Você pode... O imaginário do povo reflete a sua cultura. Então, eles têm a melodia, o hebraico tem aquela melodia na voz, no som das palavras, né? E dependendo, o hebraico é uma coisa assim que depende do som. Como eles não têm vogais, então eles vão depender do som. Né? Então, eles falam Edom, Edom. Então, se eles estão falando Adon, Adonai, eles estão pondo Ua, mas quando eles estão querendo falar, como eles são Edom, Edom. Então, dependendo do som que eles
tem na voz, você sabe o que ele está falando. Por isso que é um idioma muito difícil, porque a gente depende de escutar, né? E é um problema a gente escutar, né? Não tem costume. Então, a linguagem simbólica dos somos reflete a experiência mais profunda e universal da humanidade. Então, nós vamos ver aqui um salmo que fala dessa experiência. Eu vou pôr o salmo aqui, alguém pode abrir o microfone e ler, por favor. É algo muito concreto. Deus se levanta no conselho divino, em meio aos deuses ele julga. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Protege o fraco e o órfão, façam justiça ao pobre e ao necessitado. Liberta o fraco e o indigente, e os livres da mão dos injustos. Eles não sabem, não entendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Então, eu saí, né? Peraí. Então, é isso que, olha, tá vendo? Ele está mostrando toda a experiência que eles estão tendo, né? Então, ele fala, olha, se tem um conselho divino, então ouça, veja, né? Vocês, príncipes, vejam, vocês não são deuses, né? Vocês vão morrer como qualquer homem. Né? Então, eles estão falando para o alto escalão político. Então, a Bíblia, a gente às vezes fala, mas gente, vocês falam muito de política, mas a Bíblia é um livro extremamente político. Ele fala a todo momento dos poderosos que oprimem, que matam, que são injustos. Olha, libertem o fraco e o indigente, e os livrem da mão dos injustos. Você vê? Isso aí que ele está falando para o rei. Vocês não se acham o conselho do divino? Então, se vocês são divinos, vocês fazem isso. Agora, como vocês não são, eu vou falar para vocês, eu declaro. Embora vocês sejam deuses, vocês se acham deuses. E eles se falam, né? Eles não falavam que eles eram os filhos do Altíssimo, eles eram os únicos filhos do Altíssimo. Então, vocês vão morrer como qualquer homem, porque a experiência de vida que a gente tem é que, por mais rico, por mais poderoso, né, que seja, você vai morrer. Né? Você vai morrer. Então, não adianta você oprimir, um dia você vai morrer. Se a gente pensasse assim, não teria tanta gente maltratando, desfazendo dos outros, querendo roubar cada vez mais o pobre. Então, a estrutura do livro é assim, está dividido em 5 unidades que vão terminar sempre com um louvor. Então, a primeira unidade vai do Salmo 1 ao 41. A segunda unidade, do 42 ao 72. A terceira, do 73 ao 89. A quarta, do 90 ao 106. E a quinta, do 107 ao 150. Então, sempre no último aqui, vai acabar, né, com essa aclamação. O bendito Senhor, Deus de Israel, para sempre. Amém, amém. Se depois da manhã vocês quiserem conferir, vocês vão lá no 41, no 72, 89, 106, 150, que está lá. Acaba assim. Bendito Senhor, Deus de Israel, para sempre. Amém, amém. Então, são unidades. Então, o livro de Salmos é um livro muito bem estruturado. Então, acontece que nós temos lá a numeração, que às vezes dá uma confusão, né? Por quê? Nós temos numerações discordantes nos Salmos. Então, por causa das traduções da Bíblia. Então, essa diferença vai nascer
a partir do texto de referência tomado para a tradução do português, né? Então, quando vocês pegam a nossa Bíblia, acontece isso. Se o texto for hebraico, a numeração é uma. Se a tradução for do texto grego, a numeração é outra. Por quê? Porque eles resolveram assim. Não tem o porquê, gente. Né? A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Pastoral segue a numeração hebraica. Então, ela vem entre parênteses a numeração grega. Então, as Bíblias protestantes seguem a numeração hebraica também. Então, mas não tem parênteses a grega, porque eles não assumiram a Bíblia grega. Então, para eles, só tem a numeração hebraica. Então, vai divergir lá, a Ave Maria, por exemplo, vai ter a numeração grega, mas também eu não sei se eu nunca prestei atenção nisso, se ela traz entre parênteses a hebraica, não sei. Eu acho que não, porque dá uma confusão nos grupos, isso aí. Mas qual que a gente vai ler? Lê a primeira frase, mas às vezes a primeira frase também não bate muito a tradução. Então, começou como? O Salmo 1 ao Salmo 8 está igualzinho no grego e no hebraico. Igualzinho, é 1 e 8. Agora, o 9 e o 10, lá no hebraico está 9 e 10. Mas no grego é só 9. Os dois, né? Aí aqui vai começar 11 e 13, e aqui vai ser 10 até o 12. Aí que começa a confusão, né? 14. Aqui, ó. Aqui eles já vão pôr assim. Aqui o hebraico é 14. Aqui é 13A. Aí faz mais confusão ainda, né? 115. 113B. Olha só. Né? 116. 114 e 115. Aqui eles juntaram tudo. Aqui, 117 a 146. Aqui é 116, é o que aqui, ó. E a 145, tira um daqui. 146 a 150. E aqui também. Gente, não dá para decorar isso. Né? Um negócio é você saber que nas Bíblias que está o hebraico e o grego e conferir a primeira estrofe e a vida que segue. Porque isso aqui é só para vocês saberem que existiu essa coisa quando se traduziu. Não tem jeito. Então, lá, a confusão vai do Salmo 103, do hebraico, 112 do grego. O Salmo 113 do grego é dividido em A, B, aquilo que eu falei até agora. Aqui só explicando o que aquele resuminho. Então, o 116 do hebraico será no grego a fusão do Salmo 114 e 115. Talvez, eu não sei por que aconteceu isso, quem foi o primeiro que fez essa confusão, mas a confusão está aí, está feita, então a gente, vida que segue, a gente não vai deixar de ler o Salmo, porque as Bíblias trazem diferente. Então a gente vai vendo tal, e vai lendo conforme a gente está. Aqui deu tudo certo até agora, né? Então, temos ainda salmos duplicados, gente, né? Talvez quando eles foram passar limpo as coisas dos... Eu tinha um amigo que falava assim, sabe o que é? A gente tem que dormir também, né? Então, eles estavam copiando, aí foram dormir. Aí veio outra pessoa, foi ditando as coisas, e aí depois de novo, porque ele não lembrava mais. Né? Porque, ele falou, só eles que não lembram, a gente lembra perfeitamente bem. Se eu pedir para a Ana cantou o Salmo agora, o Salmo 8. Se eu pedir para ela falar, decora o Salmo 8, ela não vai saber. Então, é muito fácil eles terem duplicado o Salmo, porque se passou de um dia, ou se foi um fim de semana, por exemplo, no sábado eles não trabalham, foram continuar a coisa no domingo ou na segunda, não sabe, né? Não vai lembrar mesmo. Então, esses são os salmos duplicados. Eu pus aqui na telinha, agora eu quero duas pessoas. Uma pessoa lê um salmo e a outra lê o outro salmo. Então, você pega, uma pessoa vai ler, e a outra já em seguida começa outro salmo. Está aqui na tela. Então, alguém lê o Salmo 14 e o outro... Se vocês quiserem, eu acho que pode fazer assim... Alguém que leu o 14, lê o primeiro versículo, espera quem leu o 53, lê o primeiro versículo, tá? E assim sucessivamente. O insensato diz no seu coração,
Deus não existe. Corromperam-se, praticando abominações. Não há quem pratique o bem. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações. Não há um só que pratique o bem. Do céu, Javé se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se restou alguém sensato, alguém que busque a Deus. Do céu, Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se existe alguém sensato, alguém que busque a Deus. Estão todos desviados e obstinados também. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso esses malfeitores não percebem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Javé. Será que os malfeitores não percebem? Eles que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eles vão tremer de medo porque Deus está com os justos. Eles vão tremer de medo, porque Deus espalha os ossos do agressor e ficarão envergonhados porque Deus os rejeita. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é Javé. Tomara que venha de Sião a salvação para Israel. Quando Javé mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Oxalá venha de Sião a salvação para Israel. Quando Javé mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Vocês viram que é igualzinho, né? Muda algumas coisinhas assim, mas igualzinho. Agora, quem quiser ler aí o 40, 14 e 18, do mesmo jeito que eles fizeram aí. E o outro leu o 70. Javé, vem libertar-me, por favor. Javé, vem depressa me socorrer. Ó Deus, por favor, liberta-me. Javé, vem depressa me socorrer. Fiquem envergonhados e confundidos aqueles que buscam perder a minha vida. Recuem e fiquem envergonhados aqueles que tramam a minha desgraça. Fiquem envergonhados e confundidos aqueles que buscam perder a minha vida. Recuem e fiquem envergonhados os que tramam a minha desgraça. Fiquem mudos de vergonha aqueles que se riem de mim. Retirem-se cheios de vergonha os que se riem de mim. Exultem e alegrem-se contigo, todos aqueles que te buscam, os que amam a tua salvação, repitam sempre: Javé é grande. Exultem e alegrem-se contigo, todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, repitam sempre: Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e indigente, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e salvação. Meu Deus, não demores. Quanto a mim, sou pobre e indigente. Ó Deus, vem depressa. Tu és o meu auxílio e salvação. Javé, não demores. Então, agora alguém que leia o 57, de 8 a 12, e o outro lê o Salmo 108, de 1 a 6. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme.
Vou cantar e tocar. Nós estamos falando do Evangelho como boa notícia de salvação. Meu coração está firme. Ilumina toda a nossa trajetória. Vamos dizer, o nosso caminho. Pode continuar, Kátia. Mas esse caminho, ele não se esgota aqui, vamos dizer, no plano terreno. Meu coração está firme, ó Deus. Para ti cantarei e tocarei, ó glória minha. Desperta, glória minha, despertem, cítara e harpa, que eu vou despertar a aurora. Despertem, cítara e harpa, que eu vou despertar a aurora. Vou louvar-te entre os povos, Senhor. Vou tocar para ti em meio às nações. Vou louvar-te entre os povos, Javé. Vou tocar para ti em meio às nações. Pois o teu amor é maior do que o céu, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Pois o teu amor é maior do que o céu, e a tua fidelidade chega às nuvens. Eleva-te sobre o céu, ó Deus, e tua glória domina a terra inteira. Eleva-te acima do céu, ó Deus, e tua glória domine a terra inteira. Então, agora nós temos o Salmo 60 e o Salmo 108. Para que teus amados sejam libertos, a tua mão salvadora responda para nós. Para que para que para que teus amados sejam libertos e tua mão salvadora responda para nós. Deus falou em seu santuário. Triunfante, ocuparei Siquém, repartirei o vale do Sucote. Deus falou no seu santuário, triunfante, ocuparei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Meu é Galate, meu é Manassés. Efraim é o elmo da minha cabeça. Judá, o meu centro de comando. Meu é Galade, meu é Manassés. Efraim é o elmo da minha cabeça. E Judá, o meu cetro de comando. Moabe é a bacia onde me lavo. Sobre Edom, atiro a minha sandália. E sobre a Filisteia, canto vitória. Moabe é a bacia onde me lavo. Sobre Edom lanço minha sandália. E sobre a Filisteias canto vitória. Quem me levará a uma cidade forte? Quem me conduzirá até Edom? Quem me levará a uma cidade forte? Quem me conduzirá até Edom? Se tu, ó Deus, nos rejeitaste e já não acompanhas nossas tropas. Se tu, ó Deus, nos rejeitastes e já não sais com nossas tropas, concede-nos socorro na opressão, pois o auxílio humano é inútil. concede-nos socorro na opressão, porque o auxílio humano é inútil. Com Deus, nós faremos proezas, e Ele vai pisar os nossos opressores. Isso aí. Então, olha,
Vocês viram que aqui, o 57, de 8 a 12, repete o Salmo 108, 1, 6. Então, o original deve ser esse aqui, o 108, 1 e 6, porque esse aqui tem a reprise aqui, tem a reprise, não, a duplicata no 57. E depois ele está aqui do 7 a 13, a duplicata está no 60. Então, vocês vejam que foi mesmo como os exegetas acham. A pessoa parou no meio do caminho e quando continuou, ou então era muita gente copiando e alguém truncou isso aí, né? Então, essas duplicatas vêm de erro humano, tá? A gente fala, ai, mas será que Deus não traduziu direito? Esse aqui eu não vou fazer o castigo de vocês lerem, né? Porque é enorme, mas se vocês depois quiserem conferir, o Salmo 18 está igualzinho o 2 Samuel 22. Talvez para mostrar que um texto que está lá no Antigo Testamento, bem lá no comecinho, no Samuel, é o mesmo, vai ser repetido aqui. As pessoas cantavam também, porque é um salmo bonito, um salmo que fala tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. A gente canta isso aqui um domingo na missa, né? Então, mas a gente sempre lê como Salmo 18. E o original, claro que o original deve estar em 2 Samuel, porque os textos mais antigos são de lá do 2 Samuel. Então, vocês vejam que as pessoas também duplicam, as pessoas também copiam. Não é pecado copiar texto bíblico, tá? Tem gente que fala, nossa, as pessoas pregam frases bíblicas. Gente, não é pecado fazer isso. As pessoas não falei no começo. Se está na Bíblia, tá para o povo usar, para o povo cantar, para o povo ler. É muito bom isso. É bom. Era melhor que fosse mais cantado ainda. Então, os salmos são classificados em, primeiro, drama. Então, no Saltério nós temos 3/5 dos textos refletem situações de crise, de conflitos, de catástrofes e de miséria humana. Então, vocês vejam, se nos Salmos, né, é bíblico, então tem muito mais crise, conflito, miséria. Aqui a gente comprova um pouquinho essa coisa que a gente fala que o ser humano gosta muito mais de se queixar, de pedir, né, do que de agradecer e louvar. Por quê? Talvez por quê? Porque quando a gente está numa situação de miséria, numa situação de conflito, de crise, a gente sente a necessidade de Deus. E quando a gente está feliz, a gente nem lembra dele, né? Então, isso aqui está aí, na Bíblia. A gente às vezes fala, nossa, mas essas pessoas só sabem pedir, só sabem... É o ser humano. O ser humano é assim mesmo, né? Então, os salmos de libertação se enraizam na teologia bíblica do Êxodo, porque no Êxodo eles estavam numa situação extrema de escravidão, de conflito, de miséria, e aí eles vão escrever os salmos pedindo a libertação. Então, o Salmo 88, eu vou pôr aqui, alguém lê, por favor. Javé, meu Deus, de dia eu te peço auxílio, e de noite eu grito em tua presença. Que minha prece chegue a ti, inclina teu ouvido ao meu clamor. Porque minha alma está cheia de males, e minha vida está à beira do túmulo. Sou visto como quem baixa para a cova. Tornei-me homem sem forças. Tenho minha cama entre os mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais já não te lembras, porque foram arrancadas de tua mão. Julgastes-me no fundo da cova, em meio às trevas. Tua cólera pesa sobre mim, derrama sobre mim tuas ondas todas. Afasta-te de mim, meus conhecidos, e me tornastes repugnante para eles. Estou fechado, não posso sair, e meus olhos se turvam de tristeza. Pode continuar. Eu te invoco o dia todo, estendendo as mãos para ti. Farás maravilhas pelos mortos?
As sombras se levantarão para te louvar? Falarão do teu amor nas sepulturas e da tua fidelidade no reino da morte? Conhecem tuas maravilhas na treva e a justiça na terra do esquecimento? Mas eu grito para ti, Javé, minha prece chega a ti pela manhã. Javé, por que me rejeitas e escondes de mim a tua face? Fui infeliz e moribundo desde a infância. Sofri teus horrores, estou esgotado. Teus furores passaram sobre mim. Teus terrores me deixaram consumido. Eles me secam como a água o dia todo, e todos juntos me envolvem de uma vez. Tu afastas de mim meus parentes e amigos, e as trevas são a minha companhia. Então, essa pessoa está bem desesperada mesmo, né? Está numa situação como a nossa aqui da pandemia. Então, a maioria dos salmos vão falar de crise, de desespero, de angústia, vão falar desse sofrimento. Mas nós temos também salmos que servem de lição. A vida é a melhor das escolas. Então, a experiência, né? Vai falar das experiências do povo. O povo aprende a criticar as escolhas morais, mas também aprende a reforçar o sistema de valores. Então, você veja que o Salmo parece coisa, você vê que é tudo do povo mesmo, né? O povo necessita da palavra, da experiência, de pessoas qualificadas para progredir e não se desviar. Então, isso valorizou a relação mestre-discípulo. Esses salmos são feitos assim, mestre e discípulo, alguém que escrevia para dar conselhos. A gente tem muito mais hoje em dia, gente escrevendo, e às vezes não é nem a experiência que ele fez, mas ele ensina a gente como superar a crise. Hoje a gente tem muito mais desse tipo de escrita do que a outra, porque a outra é mais do povo que sofre. E o povo que sofre hoje não tem coragem nem de escrever, né? Então, os mestres são os historiadores, os sábios, os profetas, os sacerdotes, que procuram educar o povo na prática da justiça. Então, esses salmos, com certeza, foram escritos por essas pessoas aqui. E não são povo também, que estão junto na vida da gente. Mas são gente que estão mais numa experiência diferente da experiência de sofrimento. Então, eles vão dizer o que é justiça, né? Então, a justiça no Antigo Testamento é viver conforme a aliança. Para eles era assim. Até hoje, né? Se você viver conforme a aliança de Deus, você vai respeitar todos os compromissos que essa relação privilegiada vai implicar. Tem que ser fiel a Deus. Não adianta pôr no teu carro, Deus é fiel. Você que tem que ser. Né? Que Deus é fiel, a gente sabe. O problema é que as pessoas não são fiéis, né? Então, nos Salmos, o ensino dos mestres vão salientar muito forte esse aspecto da justiça social. Então, a justiça precisa ser respeitada, né? A necessidade do povo se manter fiel à aliança. Então, eles vão falar, o povo tem que ser fiel também, né? Mas é o povo em geral, em todas as classes sociais, né? E invoca também o dever geral de aliviar a miséria de qualquer pobre. A justiça social é um dos temas-chave dos salmos de instrução. Um programa de salmos de instrução se serve de 3 matérias. Primeiro, a história. Segundo, a moral e a liturgia. Até hoje, né, a liturgia deveria servir muito para isso, né? As homilias deviam ser para instruir o povo, né? Instruir o povo. E não para também ficar dando... Não é só dar bronca, né? Mas é instruir. Instrução não é bronca. Instrução é ensinamento, né? Ensinar é plantar sementes, né? Então, quem vai ler o Salmos 37, por favor? Ele é grandinho, eu vou passar assim que... Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam justiça, pois são como erva, secam depressa, eles murcham como a verde relva. Confia em Yahvé e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo, porque os maus vão ser extirpados e quem espera em Yahvé possuirá a terra. Mas os pobres vão possuir a terra.
Os que eles abençoa vão possuir a terra. Os que ele amaldiçoa vão ser extirpados. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Os justos vão possuir a terra, e nela habitarão para sempre. Então, eu não sei se vocês lembram, né, que a Bíblia inteira ela vai bater nessa tecla, a terra. Todo ser humano tem que ter um lugar para viver. A terra tinha que ser de todos, a terra é de Deus. Então, é dom de Deus possuir terra. Gente, a gente tem que lutar para todo mundo ter casa, ter vida, ter moradia. Moradia é dignidade. Além da dignidade, moradia é dom de Deus. A Bíblia inteira vai falar disso. Então, uma pessoa que lê Bíblia, que fala de Bíblia, mas acha que a pessoa não pode morar na rua, essa pessoa não está seguindo a Bíblia. Está seguindo outras coisas, menos a Bíblia. Então, a Bíblia a terra é dom de Deus. Então, tudo que eles falam nesse salmo, vocês viram que eu pulei, né? Eu pulei alguns versículos, eu pus o 3, o 9, o 11, o 22, o 27 e o 29. Todos que vão falar da habitação, da terra. Esse salmo inteiro, por isso que ele é um convite à justiça social, né? A justiça social. E ele começa muito, é muito importante o começo dele. Não te irrites por causa dos maus, que a gente irrita, mas também não os inveje, né? Os que praticam a injustiça. Então, por que ele começa assim? Porque sempre houve gente que se irritava com os maus, claro, mas também tinha aqueles que invejavam essa prática. E esses que invejam a prática são os mesmos que a gente, às vezes, vê um plano político, a gente quer votar nele. Não, esse vai dar jeito. E aí chega lá e faz a mesma coisa que o outro. Né? E a gente fala, não, o poder corrompe. Então, desde que o mundo é mundo, o poder corrompe por quê? Porque ele já é corrompido antes. Ele tinha inveja daquilo, ele tinha inveja daqueles que faziam a coisa. Pois são como erva, secam depressa. Eles murcham como a verde relva. Aí, o que ele diz depois? Confia em minha fé e faz o bem. Faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Então, a grande esperança que vai entrar, esse salmo vai entrar de cheio no Novo Testamento, né? Jesus vai falar disso, vai falar muito, né? As bem-aventuranças vão falar, e os pobres possuirão a terra, você vai possuir a terra. Por quê? Porque esse é o grande objetivo da Bíblia, que todos tenham onde morar. Tem uma terra onde... Aqui era a terra, você podia plantar para comer, então você tinha... Mas o grande mandamento é honre teu pai e tua mãe e terás descendência e posse da terra. Esse é o grande mandamento. Porque você... Não adianta, é dom de Deus. Você tem que comer, beber e ser feliz. Então, esse vai ser o grande chamado de Jesus, né? Ele vai falar disso toda hora. E aí acaba... Eu acho que eu bati no céu, né? Espera por Javé e observa o seu caminho. Ele te exaltará para que possuas a terra. Se você ver, tem 7 vezes a mesma frase. Habita na terra, possuirás a terra, pobres vão possuir a terra, vão possuir a terra, sempre terás habitação, vão possuir a terra, para que possuas a terra. 7 vezes. Porque a plenitude de Deus é você ter aonde viver, aonde morar, e morar tranquilo. Tranquilo. Não ter que morar com medo de você ser jogado na rua. Por isso que a terra tem que ser tua. Tua. E a gente quem tem a casa própria, tem que ajudar o outro que não tem a adquirir a sua casa. A gente tem mesmo que fazer isso. Né? A gente tem que ajudar, a gente tem que confiar e a gente tem que produzir muitas campanhas para isso.
e político que não faz isso, a gente não pode votar mais. Tem que excluir. E esse negócio de rouba mais faz tem que acabar. Então, nós temos os salmos de admiração. Agora vamos ficar mais leve, né? Então, é preciso experimentar alguma liberdade para sair de si e maravilhar-se. Uma pessoa que está sempre fechada, sempre angustiada, ela não é livre, né? E aí, uma pessoa que não é livre nunca vai se maravilhar, né? Então, o povo vai encontrando o reflexo de Deus na beleza da natureza. Nossa, é muito lindo quando a gente vê um salmo de louvor, né? A gente gosta muito mais de louvor do que os dramas, né? Então, na teologia bíblica da criação, a gente engloba todas as obras do Senhor. Hoje nós lemos né? Teu nome, Senhor, é tão bonito. O ser humano, a grandeza incomparável, todas as obras são divinas. E a gente admira tanto, não sei por que a gente destrói, né? Quando se exprime essa admiração, gera palavras e gestos de louvor. No louvor, a admiração jorra no fundo do coração, como uma fonte, né? Eles são lindos, né? São salmos lindos. Então, como é bom a gente aclamar, né? Então, vamos ler aí o Salmo 65, que é um salmo de aclamação. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com. Isso. Agora vamos... Outro salmo que a gente tem é tocar instrumentos musicais e cantar. A louvação, ela tem sempre que vir muito alegre, muito festiva. Então, eu vou ler esse aqui, tem só 2 versículos. Celebrem a Javé com cítara, toquem para ele a harpa de 10 cordas. Né? Nós estamos vendo aqui o conjunto tocando. Cantem para ele um cântico novo, toquem com arte na hora da ovação. Então, é isso que a gente tem que sentir quando a gente canta um salmo, a gente tem que se sentir feliz, né? Bater palmas. Tem muita gente que critica, né? Tem até gente, enfim, superior na igreja que... não pode bater palma, não pode ficar fazendo essas coisas. Olha o Salmo. Quem lê aí o Salmo 47 para você... Olha o que eles mandam a gente fazer na igreja. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível. É o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança. Tá, ele vai continuar falando disso. Então, batam palmas, vamos bater palma. Por que não bater palmas? Qual é o problema? Tem gente que implica até com isso na igreja. Tem umas pessoas tão sofridas, tão amargas, que quando a gente começa a cantar aquele canto de louvor maravilhoso, a gente tem que explodir mesmo, a gente tem que bater palma, a gente tem que levantar a mão. Qual é o problema? Uma vez uma pessoa falou, mas você fica... Gente, falava assim, você gosta muito de auê. Não é auê, gente. Uma vez eu falei para ela, quando vocês vão nos bailes da vida, aí vocês não cantam, vocês não dão palma, e para Deus vocês não podem ser felizes, vocês sempre estão com essa cara amarga, chorando, se lamentando. Deus só merece isso de vocês, só lamento, lamento, lamento. Vamos bater palma, vamos ser felizes, gente. Adorar a Deus, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Isso é maravilhoso, né? Temos que adorar o Senhor e dizer, ele é o meu Senhor. Ter essa coragem que os primeiros cristãos tinham de morrer gritando, Jesus Cristo é o Senhor. Hoje em dia a gente
Nem sabe o que está falando lá. É sempre triste. Ai, se você bater palma do lado de uma pessoa amarga, ela começa. Ai, essa pessoa, sabe? Não, vamos gritar de alegria. Isso é maravilhoso. Olha, que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Vamos fazer isso mesmo. Vamos gritar de alegria. É muito bom gritar de alegria. Ou vocês preferem, as pessoas têm que preferir gritar de tristeza? Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor é o nosso Deus e é santo. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica naquela tristeza, a gente não quer... mas Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é santo. Eu acho engraçado quando as pessoas veem assim, um político famoso, nossa, bate palma, fica alegre. Então, o cara nem fez nada de muito interessante, mas todo mundo, né? Quando a gente assiste esses filmes de rei e tal, o povo se ajoelha diante deles, né? E faz aquele gesto. Para Deus, não. Para Deus, ninguém tem que estar com aquela cara de gente morta, de gente que está sempre doente. Que jeito de amar Deus é esse, né? Que jeito de amar. A gente viu também na Bíblia, também são dramalhão, mas também temos essa vontade de aclamar, de ler. Então, quem somos nós dentro das nossas liturgias? Nós somos aquela pessoa amarga que só sabe se lamentar, só sabe ver Deus como um castigador? Ou nós somos aquela pessoa que, quando a pessoa que está do nosso lado fala, nossa, hoje eu vou sair feliz, né? Porque essa pessoa estava tão animada que me deixou feliz. Então, que tipo de pessoa você é na igreja, com o seu vizinho? Você é aquela pessoa que passa pelo teu vizinho e que nunca tem um sorriso, nunca fala um bom dia, está sempre bravo, sempre uma cara feia? Ou você é aquele vizinho que conversa, que sabe falar um bom dia, que dá risada? Tem gente que acha que é pecado dar risada, né? Ai, nossa, que infelicidade, né? Por isso que essas músicas que estão agora, as músicas que têm mais sucesso, são as músicas de sofrência, né? Porque as pessoas gostam de parecer infeliz. Nossa, que vontade de ser infeliz que as pessoas têm, né? Quem lê aqui como a gente deve bem dizer a Deus? Bendiga Javé, ó minha alma, e todo o meu ser ao seu nome santo. Bendiga Javé, ó minha alma, e não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Bendigam a Javé, anjos seus executores, poderosos de suas ordens, obedientes ao som de sua palavra. Bendigam a Javé, seus exércitos todos, ministros que cumprem a sua vontade. Bendigam a Javé, todas as suas obras, nos lugares, todos onde ele governa. Bendiga Javé, ó minha alma. Então, bendiga, Javé, bem dizer, né, gente? A gente não tem costume de bem dizer, né? De abençoar. Antigamente, ninguém saía de casa sem pedir a bênção. Benção mãe, benção pai, não era assim? Hoje em dia, as pessoas têm vergonha. Olha que coisa incrível isso. Eu acho a coisa mais incrível, né? A gente tem vergonha de falar, vai lindo, vai com Deus. Deus te abençoe, vai com Deus, né? As pessoas acham, dão risada, né? Os vizinhos dão risada, né? Dão risada quando vocês falam isso. É coisa de velha, né? Eu falo para o meu netinho, eu ponho ele na perua, né? Então, eu falo, vai com Deus, vai abençoe, vai com Deus. E aí as pessoas acham assim, coisa de velha isso. Vai com Deus, Deus te abençoe. Mas por quê, né? Coisa antiga. Outro dia falaram para mim, nossa, que coisa antiga. Antigo nada. Antigo é você não benzer. Antigo é você não abençoar teu neto, teu filho, teu marido, tua mulher. Você tem que abençoar. A bênção está lá. As mãos da gente. Vocês viram que o bendigam aqui, eles usam 5 vezes, né? 5 vezes. Porque 5 são as mãos, né? São 5 dedos, a mão estendida, a mão aberta. O 5 tem
esse significado de se abrir. Né? Quando você está com a mão fechada, você não vê os 5 dedos. Mas quando você se abre, você abre tua mão para dar, né? Os 5 dá, os 5 devolve, os 5 abençoa. Vamos abençoar, vamos bendizer, porque o mundo está precisando muito dessa bênção, né? Dessa bênção. A gente tem que bendizer, a gente tem que fazer acontecer essa bênção na vida da gente, né? Dançar, outra coisa, meu Deus, que umas pessoas acham difícil isso, quando a gente mexe o corpo na missa, né? A gente é brasileiro, né? Mas isso aqui eles eram hebraico. Mas o hebreu, o judeu, ele também gosta de louvar a Deus com todo o corpo. Né? Nós vimos, na primeira aula, nós vimos a dança, né? Eles dançam para Deus, eles dançam para louvar. Né? Então, olha o Salmo 149, o que fala. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Engraçado que a gente acha tão bonito, né? Quando a gente vai no samba, e tem lá pandeiro. Né? A gente gosta, né? É bonito aquele homem, ele toca o pandeiro que você fica alucinado, né? Você fica olhando assim, como pode, né? Um negócio assim, e ele toca aquele negócio. E aí você vai ler na Bíblia, lá no Êxodo, né? A Miriam tocando os pandeiros, as mulheres atrás dela tocando pandeiros, louvando a Deus. E aí você aqui na igreja você tem que ficar dura e morta, você não pode nem se mexer, porque senão tem gente que vai falar mal de você. Nossa, você não pode ficar sossegada, você não pode ficar quieta na igreja. Nunca leu esse Salmo 149, né? E olha que esses salmos do final são só de louvor. Quem louva a Deus, canta, dança, toca pandeiro mesmo. Porque é isso que a gente gosta, que Deus se exulta e se alegra com a gente também. Nós lemos lá, né, no Provérbios 8, que a Roque Marrá dançava, ela e Javé dançavam e se divertiam com os seres humanos. Então, isso que é bonito, né? Quando a gente dança, quando a gente deixa o corpo fluir, a gente traz Javé, traz a Roque Marrá, traz a Ruá, traz todas as divindades, gente. Isso é maravilhoso. Não, mas a gente tem que ficar só com o Goel, né? O Vingador, o Deus dos Exércitos, né? Porque a gente é sério. Eu sou séria, né? Uma vez uma mulher falou para mim, eu sou muito de Aue, meu Deus do céu. Aí falou assim para mim, nossa, como você gosta dessas coisas? Tá? Aí depois, né? Porque eu sou meio antiga, né? Eu sou de antes da renovação carismática. E eu era de SEBS, gente. Então, na SEBS a gente era um esplendor, né? A SEBS era aquela euforia, era a felicidade. E quando veio a renovação carismática, e essas mulheres que eram muito sérias, né? Elas achavam muito feio o que eu fazia, né? Que eu batia a palma mesmo, não queria nem saber. Eu faço até hoje. Agora sou mais cansada, então não faço tanto, mas ainda faço. Então, quando veio a renovação carismática, e muitas delas acharam bonito aquilo, né? Porque o padre, afinal, os padres estão fazendo, então, se os padres estão fazendo, é bonito. Mas lá na SEBS também os padres faziam, só que elas não iam lá, porque elas falavam assim que SEBS era coisa de pobre, né? Não iam. A renovação carismática não era coisa de pobre, era coisa de rico, então posso ir lá, levantar a mão, mas ali eu levanto a mão porque eu tenho respeito. A SEBS não era com respeito, né? É aquela coisa, né? De não ter uma coisa para falar. E aí, uma delas veio aqui na minha casa, ela falou, nossa, agora eu entendo porque você louvava a Deus daquele jeito. Você já sabia, né? Eu falei, sabia o quê? Você sabia da renovação, que é o Espírito Santo. Eu falei, olha, você chama do que eu sabia de Deus, e Deus para mim é o máximo. Eu tinha convicção do que eu fazia. Eu não preciso que alguém venha me falar que é. Eu já sabia, eu já estudava a Bíblia, eu já falava de Bíblia, eu já nasci
nesses estudos. Mas a coisa tem que ser sentida, né? Tem que ser sentida. Não pode ser uma coisa porque o outro faz. Agora, por exemplo, mudou o padre. Esse padre não gosta mais disso. Então, eu não faço mais porque o padre não gosta. Não, não é assim. Não é assim. Ou você se sente feliz, ou você canta e dança, ou você toca pandeiro, ou você é parada, lamentosa e aflita e sem vontade de louvar a Deus. Não é porque é o padre que quer, o padre não quer. A gente tem que ter essa disponibilidade para Deus. Né? Então, você escolhe o salmo que você quer, né? Então, é a festa. O salmo mostra que louvar a Deus é uma festa, né? Então, o povo sabe criar para si esses oásis, essas festas, né? É o meio do deserto. Eles têm uma vida dura, tem tempestade de areia, tem a vida cotidiana, mas o povo faz festa porque teve um trabalho cumprido, porque você conseguiu fazer aquilo que você precisava, né? Então, o povo bíblico, ele tem prazer de louvar a Deus. Eu tenho um trabalho, eu consegui fazer isso. Então, isso aqui até hoje assim, eles louvam a Deus assim. Então, no antigo Israel, principalmente, a gente vê muita festa. Eles fazem festa por tudo, porque Deus está na alegria, na festa. Agora, a gente se condicionou muito tempo a ver Deus que castiga, Deus que oprime. Quem oprime não é Deus. Quem oprime é o poder. E Deus só quer que a gente seja feliz, que a gente coma, beba feliz. É isso que o Salmo canta. A festa de ter trabalho e de ter um trabalho que te sustenta e te alegra. Isso que é a festa. Então, o calendário litúrgico lá de Israel, então, as principais festas estão sempre inseridas no ciclo da natureza. Por exemplo, a Páscoa coincidia, né, com a festa dos pães sem fermento, com a colheita das primeiras espigas de cevada. Então, quando tinha colheita, olha, vai ter fartura. Então, tinha a festa dos pães, porque nós vamos ter fartura. Isso que é bom, isso que é coisa de louvar a Deus. Fartura, precisamos comer bem, precisamos comer todo dia. Aí Jesus vai repetir lá, Pai, dai-nos pão, o pão nosso de cada dia, nós temos que comer todos os dias. Todos os dias, não é um dia só, não é de vez em quando, é todos os dias. Por isso que eles faziam uma festa maravilhosa quando a colheita tinha dado bastante espiga, né? O Pentecostes, né? O Pentecostes, a gente associa o Pentecostes com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, lá dos apóstolos. Só que essa festa em Israel é muito antiga. Chamava Pentecostes a ceifa do trigo, porque o trigo garantia alimentação. Então, tinha que ter uma festa. Bendito seja Deus que nos proporcionou a terra para plantar, um tempo bom para colher, e que vai ter comida farta na mesa. Mas não vai faltar comida. Vocês vejam que as festas no Antigo Israel, as festas na Bíblia são sempre para comer bem. Não é para ficar fazendo, não, ele está vendo, eu não posso. Não pode. Você não pode também, né? Exagerar aí e morrer aí de tanto comer, mas pode comer. A festa das tendas, né? Tem a festa das tendas lá. Qual era a festa das tendas? A colheita dos frutos, uvas e azeitonas, porque se você tem azeitona, você tem azeite. Se você tem uva, você tem o vinho, que o vinho era remédio, gente. Não era para se embebedar, para ficar aí, né? Fazendo isso. O vinho era um alimento. A uva era alimento, até hoje ela é um alimento. E o vinho era usado na medicina. Eles não tinham outra coisa, eles não tinham álcool, não. Era a uva, né? A uva, o vinho é que era que limpava as feridas, que fazia as coisas, os buentos, e a azeitona também, porque o azeite não é só, hoje o azeite é só para a gente temperar a salada, né? Mas não, eles usavam azeite por causa dos ferimentos,
Então, a gente era abençoado por Deus. Então, tinha a festa das tendas, né? Era a festa que... O que garantia você ter uma tenda? A tenda é a moradia dele. Era esses frutos. Você tinha saúde. Quando você come pão, você toma vinho, você tem o azeite, você tem o leite, você tem todas as coisas que te alimentam, que te dão saúde. Isso tem que ser louvado a Deus, gente. Isso merece o louvor. Então, é isso que eles vão louvar. Quem lê aqui o Salmo 65? Cuidas da terra. Não, pode ler, pode ler. Por favor, pode ler, amor. Cuidas da terra e a regas, e sem medida a enriqueces. O riacho de Deus está cheio d'água, e preparas assim os trigais, regando os sulcos, aplainando os terrões, amolecendo com chuviscos a terra, abençoando seus brotos. Coroas o ano com teus bens, e tuas trilhas gotejam fartura. As pastagens do deserto gotejam, e as colinas se enfeitam de alegria. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se vestem de espigas. Dão gritos de alegria e cantam. Então, eles tinham muita falta de água, né? Eles não tinham tanta água que nem nós temos. Se bem que agora nós estamos com um problema de água. Mas, então, eles falaram, olha, até ter pequenos chuviscos eram bênçãos de Deus. Eles davam muito valor. Então, quando tinha a chuva, quando tinha a garoa, né? Esses chuviscos, eles cantavam de alegria lá. Deem gritos de alegria e cantem. A gente fica falando mal. Se está chovendo, a gente fala mal. Se está com o sol, a gente fala mal. Ai, esse tempo. A gente precisa do tempo. Está dando esse problema no tempo porque é Deus que fez isso? Não, Deus fez tudo direito. Nós que atrapalhamos tudo, né? Que mexemos nas florestas, que mexemos nos rios, que mexemos em tudo. Então, somos nós que estamos merecendo mesmo passar por isso. E por isso nós não temos nem coragem de gritar de alegria quando chove. Né? É um problema sério. E depois, quando eles colhiam, né, tinha a grande festa, o povo ia no templo para agradecer a Deus. Né? Então, está aí o Salmo 67. Quem lê? Que os povos te celebrem, ó Deus. Que todos os povos te celebrem. A terra produziu o seu fruto. É o Senhor nosso Deus que nos abençoa. Que lindo, né? Fala a verdade. É o Senhor nosso Deus que nos abençoa. Gente, quando a gente vai que nós não plantamos, né? A cidade é um problema sério, porque a cidade vive do trabalho dos outros, né? Uma vez eu falava, você não pode. Não, a gente pode sim. O que você planta? Quem tem uma plantação dentro de casa, planta o quê em São Paulo? Planta o quê? Um chazinhos, né? Tem uma salsa, uma cebolinha, mas a gente vive do trabalho do campo. Né? E a gente não faz nada pelo povo do campo. Muito pelo contrário, os grandes paulistas, né, que nós temos, né, são os grandes donos das terras. Né? São Paulo é meio odiado por aí por causa desses grandões, né? Grandões, tipo esse fulano lá, que o que fazem? Cada vez eles querem mais terra, estão sufocando cada vez mais os pequenos agricultores, cada vez estão invadindo as terras, porque é uma invasão, porque eles vão obrigando aquele povo a vender a terra deles. Né? E fazem tudo quanto é coisa para acabar com o pequeno produtor. E eles não sabem abençoar, eles não sabem dizer que é o Senhor Deus que nos abençoa. Eles nunca fazem isso. Eles acham que eles é que são os donos. É que nem aquele outro salmo, vocês são príncipes, vocês acham que vocês são deuses? Vocês vão morrer também. E quando a gente lê esse salmo aqui, a gente fala, é verdade. Que os povos te celebrem, ó Deus, é Deus que é o poderoso. E ele é um poderoso que não oprime, é um poder com, não é um poder sobre.
Esses poderosos que nós temos hoje em dia são tudo poder sobre. Eles querem pisar, eles querem massacrar, eles querem tirar o pão de cada dia. E Jesus veio para dizer, nós temos direito a ter pão todos os dias. E isso é bênção de Deus, é dom de Deus. E acabou nosso curso. Vamos fechar aqui. Cleide, você falou que os salmos foram compilados pelos escribas do templo no pós-exílio. A tradição oral dos judeus era tão forte nos salmos que eles não foram capazes de mudar alguns dos salmos que falavam sobre a opressão? Pois é, né? Aí que você vê, Ciro, que a gente fala sempre que a Bíblia é inspiração de Deus. Aí que está o grande, que a gente fala que é a grande coisa. Apesar de eles serem tão opressores, eles não puderam mudar isso, não, porque o povo estava de olho neles. E o povo naquela época, não sei se vocês lembram, quando a gente falou do Neemias, que eles iam lá bater panela na porta do templo. E elas exigiram, nós já estamos vendendo as filhas, nós estamos fazendo... Então, eles faziam muita baderna assim, e o que eles cantavam teve que ser fiel. Teve que ser fiel. Apesar deles manipularem muitas coisas, eles puseram lá nas costas do Abraão, do Moisés, eles mexeram nessa história que veio de longo tempo, em algumas coisas eles mexem, mas eles mexeram e a gente percebe que tem a mão do povo lá exigindo, né, a profecia, porque a profecia não é um profeta, não é, por exemplo, o Jeremias, o Isaías, não, é um grupo de gente que fica lá e atormenta mesmo, eles ficavam lá. Tanto que eles eram esse grupo que vem desde o Antigo Testamento, eles são tão fortes que quando chega em Jesus, Roma já não aguentava mais. Quando Roma começa a dominar, eles não aguentavam mais, porque eles eram um povo muito mesmo fiel a essas tradições orais deles. Então, não adiantava eles querer manipular muito, não, porque o povo estava esperto lá. Então, você vê que passou muita coisa, passou muita história de opressão. Eles fizeram umas limpezas lá, por exemplo, o livro de Reis, que estava na tradição, eles puseram o livro de Reis, né? E puseram esse nome para ninguém ler, porque põe o nome Livro dos Reis, o povo... É a coisa do povo, o povo que falou isso. E aí fizeram a mesma cópia como Crônicas. Só que no Crônicas, se você comparar o Reis e Crônicas, tá a mesma coisa, pero no mucho. As falcatruas do Davi, do Salomão, do Saul, do Samuel, limparam a barra deles. Então, aí você pode perceber que eles mexeram, sim, nas tradições orais, eles mexeram, mas eles deixaram coisas do povo para o povo não ficar fazendo batalha, para o povo não quebrar as coisas, para o povo não se rebelar. Teve isso, sim, teve muito forte. E eles não podiam fazer, não, porque o povo quebrava as coisas mesmo, quebrava, botava para quebrar. Botava mesmo para quebrar. Essas coisas que a gente vê nos filmes deles detonando, eles não importavam de morrer. Morrer é lucro. Você vê, quem tem essa visão até hoje, que morrer é lucro, são os islâmicos. Os mais tradicionais, os mais fundamentalistas, eles são desse tipo. Eu morro, mas não importa que eu morro. Eles dizem assim, quando você morre pela causa, você vai ser recolhido no céu por Deus. Né? O Alá vai eu vou ser recebido com honras e glórias, porque eu fui um mártir. Ser mártir. Os primeiros cristãos tinham esse pensamento que os islâmicos têm até hoje. Hoje ainda tem só um grupo bem radical que é assim. Mas os primeiros cristãos, se você lembrar da história, eles eram assim também. O martírio era muito difundido. Então, ser mártir era a glória de Deus.
Então, eles morriam cantando Jesus Cristo, na época dos primeiros cristãos, Jesus Cristo é o Senhor. Mas na época do pós-exílio, eles morriam dizendo, o Senhor é Javé, e não tinha para ninguém. Então, teve que entrar. Apesar disso, sabe quem faz algumas alterações assim? São as traduções. As traduções são terríveis. É que nós, os católicos, são poucas as Bíblias que as traduções são meio assim, né? Tem algumas que põem uns termos tão difíceis que o povo não consegue saber o que está falando. Mas se você pega algumas traduções dessas igrejas pentecostais, gente, não tem nada a ver com o texto. Eles manipulam todo o texto na tradução. Então, tem isso mesmo. E o povo, se o povo aceita, é que o povo católico agora, depois do Vaticano II, o povo não aceita muita coisa não, viu? Os biblistas ficam em cima, os estudiosos ficam em cima, e faz... Não, isso aqui não é essa palavra mesmo, porque hoje em dia tem muita gente que estuda hebraico, grego. Então, até hoje, as pessoas tomam muita conta disso, assim, não é falando qualquer coisa, não. Por isso que lá no Esdras e o Neemias, eles tiveram um problema sério com isso também. Você vê que tem um texto que eles falam que o povo, eles estavam falando, o Esdras está fazendo um discurso, e o povo estava chorando e jogando as coisas, e aí eles falam que é de louvor. Não é. Aí eles depois que é de louvor, isso aí foi manipulação, porque na verdade mesmo era de ódio, eles estavam chorando de raiva, eles estavam se rasgando de raiva. Né? Nunca foi de louvor. Então, por isso que passou texto assim, que é essas denúncias todas. Porque é por isso que eram esses grupos, que às vezes que a gente lê, a gente é muito romântico quando a gente lê. A gente lê, por exemplo, os profetas, a gente acha que é um homem, né? O profeta Jeremias, o profeta Isaías, você vê, lá no Isaías tem 3 períodos. São grupos que foram ficando cada vez mais fortes. O grupo do profeta Isaías é um grupo fortíssimo na Bíblia, fortíssimo. E ele chega no pós-exílio. Nós temos o grupo, essa continuidade desse grupo fortíssimo lá no pós-exílio. E eles vão fazer acontecer, porque eles fazem parte do resto de Israel. O resto de Israel, ele é resto de Israel porque eles eram muito discriminados, mas eles também fizeram acontecer. Você vê que o profeta Isaías, o livro de Isaías, é uma denúncia em cima da outra. Respondi? Mais do que respondido, muito obrigado. O que mais? Eu estou aqui preocupada com o horário, hein? Senão o Jair vai me derrubar hoje. Vou chamar meu neto, viu, Jair? Não, como hoje é o último dia, fica tranquilo. Hoje é o último dia, né? O último dia desse modo. Né? Acabou. Boa noite, professora Cláudia, quem está aqui levantando a mão? Cláudia? Não, Elias, né? Elias quer falar, Elias? Boa noite. Boa noite. O salmo, a professora está explicando, eu vou entender bem. O salmo é uma expressão de sentimento, fúria, alegria, passa tudo isso aí. Hoje mesmo eu estava expressando meu sentimento de alegria de 2 anos de batizado. Aí fui comemorar com meu padrinho lá em Atibaia. Foi muito bom. É uma graça alcançada muito boa, né? Eu não sei se vocês não têm assim, aquela... Como é que se diz assim? No mesmo jeito que comemora aniversário, né, de nascimento, eu tenho sempre para comemorar o aniversário de batismo, né? Pelo sacramento do batismo. Sou filho, herdeiro e sacerdote do Senhor, né? Exatamente. O batismo é sempre o grande nascimento para essa grande nação que eu fiz. A gente nasce dentro de uma congregação, a gente faz parte nós somos cristãos. E é muito... A gente tem que ter essa coisa da responsabilidade de ser cristão, porque ser cristão é levar Jesus Cristo acima de tudo, né? E não é só falar de Jesus, não. Falar de Jesus, ele não precisa que ninguém fale
conhecer Jesus. Isso que é importante. Ou porque a gente gosta muito, é o que eu falei logo no começo, né? A gente gosta muito de falar, mas fazer é muito difícil. Então, tanto nos Salmos, a Bíblia inteira, ela exige esse compromisso com a vida, não só da gente, mas a vida de todos os que estão unidos a gente. Por isso, a vida é dom de Deus, a terra é dom de Deus. Né? Dom de Deus significa isso, né? O bem viver, o bem querer, tudo isso é dom de Deus. E fora dele, professora Cleide, nós não somos nada, né? Então, se as pessoas estão acumulando esse tipo de monte de riqueza, vendo o próximo passar fome, o reino está fora de Deus, entendeu? Fora deles, nós não somos nada. Pensa que é muita coisa e realmente não é nada, né? Mas Deus que abençoe. Amém. Mais alguma coisa? A irmã levantou a mão, irmã. Fala, irmã. Liga o microfone, irmã. Ah, é. Liga o microfone. Desculpa, já liguei. Então, quando você falava das danças na igreja, né? No tempo das SEBs, nós fazíamos, era muito bonito naquele tempo, porque a gente cantava e dançava mesmo dentro da igreja, batiam palmas, os padres também, era muito bonito. Mas depois eu fui ter essa experiência também, Cleide, na África. Eu tive a experiência de morar 13 anos na África, e lá as missas de festas demoram 5 horas, 6 horas de celebração, porque é muita dança, eles dançam em todos os momentos. Então, quando você falava isso, eu fui lá e lembrei, fiz memória de todo aquele momento. Realmente é muito lindo, o Glória que eles cantam, tudo dançado, mas é muita dança, é muita festa. Então, eu lembrei muito disso, realmente é louvar a Deus, se bem que ultimamente está vindo já de Roma, né? Agora não, mas na época do João Paulo II, que eu estava lá, então vinha muito dizendo que não, que certas danças não podiam dançar, porque geralmente são as mulheres que dançam, né? Então, o corpo da mulher, imagina, aquilo que a gente já sabe, que você já falou para nós, né? Que não pode, que não sei o quê. Então, mas realmente é muito linda aquelas festas. Oxalá que não acabe nunca. Muito linda. E você sabe que aqui em São Paulo, essas missas afros que a gente tem... eu também já disse. Na Penha, a missa afro lá... Tem hora para começar. Eles já falam isso para a gente, né? Ó, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, é cada coisa, cada parte da missa, né? Não sei se todo mundo aqui já foi numa missa afro. Parte da missa é uma celebração mesmo, porque tem aquela... É toda dançada. Quando eles fazem as oferendas, né? As oferendas, na entrada das oferendas, aquilo é uma explosão de alegria e de vontade de a gente se oferecer. A gente se oferece a Deus, né? Aí chega os, né? E fala, mas isso é uma profanação, porque a oferenda é só o cálice, é o pão e o vinho. Mas ali você tem o pão e o vinho, o padre está ali, mas você entra com aquela coisa, aquela euforia, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. A bênção é maravilhosa, você sente aquelas pessoas... Isso, dança aí na Gomena. E é muito bom. Então, tem umas... Aqui na Brasilândia, tem muita gente que faz as missas afro. São mais contidas, menos demoradas, né? Mas ali vem as confrarias, na Penha vem as confrarias. Então, as confrarias entram. E a primeira vez que eu fui convidada, eu achei assim... Eu nem sabia que ainda existiam as confrarias. Né? Porque o que acontece dentro da nossa religião? A gente fica muito isolado, né? As pessoas vão ficando isoladas. Mas como eu comecei a fazer parte de um grupo
eu dava curso para quem vinha fazer pós-graduação aqui, da África, os negros, então eu comecei a me envolver muito com padres negros, né, padres negros, então eu fui conhecendo isso, vendo que eu achava que confraria, eu posso falar isso eu achava que confraria estava no passado, e não está no passado, eles ainda têm os movimentos, e muitas das forças que agora a gente tem aí no meio dos negros, vem deles, porque eles nunca deixaram a peteca cair, né? E na África estão também, mas são muito contidos lá, né? Eles são muito, lá tem uma opressão enorme. Aqui também tem muita opressão, mas lá tem muita, porque eles já vêm com a cabeça do dominador, né? Eles vêm fazer pós-graduação aqui e eles já vêm com a cabeça do dominador. Né? Então, às vezes, quando eu falava alguma coisa, eles ficavam muito espantados, né? Você fala mal de inglês? Eu falo, não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando a verdade. O que aconteceu com vocês lá foi uma opressão mesmo, foi um domínio, vocês foram dominados, né? É como hoje em dia a gente falar da escravidão, né? Tem muito branco que não gosta. Teve uma vez um branco, né, que falou para mim, você é tão branca para falar isso? Eu falei, eu sou branca, mas não sou idiota, né? Eu posso ser branca, mas eu não sou burra. Então, essas coisas de sociedade, e nas liturgias a gente vê muito isso. A gente vê muito disso. O nosso povo, gente, 60% do nosso povo é negro. E aí vem com aquelas missas lá que são... Olha, não sei nem se é de europeu, mas nós temos o pé na Europa, assim, mas é tão longe da gente, essa Europa, que a gente nunca foi lá na casa do bisavô da gente, né? Eu, pelo menos, não sei nem onde que o meu avô nasceu, né? Às vezes me perguntam... Mas essa questão da liturgia, ela realmente ela, em tese, faz parte de todos os nossos domingos, mas ela é super complexa. Porque eu vejo, por exemplo, a renovação carismática, tudo bem, não é só a liturgia, são outros fatores, mas a proposta de cantos, de louvor e até a questão do show missa acabou partindo como de uma reação, talvez de uma repressão litúrgica, talvez. Complicado compreender. É complicado, Ana, porque o problema da show missa é assim, porque não foi a intenção que a irmã estava falando, de louvar. A intenção foi de imitar o pentecostalismo para não perder a freguesia. Isso que é o pecado. Isso que é o pecado. A gente tem que fazer, que nem eu falei aqui, a gente tem que rezar e cantar e vibrar, porque a gente está sentindo aquilo. Não para não perder a clientela. Você ter o privilégio, entre aspas, de fazer uma celebração longa, eu falo, na minha juventude, a comunidade era tão intensa que nós fazíamos Páscoa, Natal, Ano Novo, que acabava a missa, ninguém ia embora, ficava um abraço todo. A gente era uma festa, realmente, a celebração. Era uma festa. Olha, você sabe que no tempo de Sebes, o padre tinha que falar, gente, acabou, nós temos que ir para casa. Tchau. Porque as pessoas não iam. E é verdade isso. Não estou falando de saudosismo, não. Não é saudosismo. Também tem um pouco disso. Mas aquela vibração, aquela coisa de gostar de ir, né? A gente vê pelas crianças, sabe? Eu vejo muito, eu ponho muita criança na coisa. Quando as crianças não querem ficar naquele local, o negócio não está bom. A gente vê a diferença das missas. Eu levo meu neto, né? Então, meus netos são assim. Eu tenho um neto que ele é muito interativo, sabe? Ele não... Então, quando ele chega na missa aqui de um padre que é todo... Ele só quer fazer aquelas coisas muito antigas, sabe? O menino fica assim, ele quer ir embora, Agora, fala no Padre Geraldo. Nem vê a missa passar. Não vê, porque ele pode fazer o que ele quer, ele pode correr, ele pode ficar na igreja. O padre chegou a pegar minha neta no colo e notar, porque a minha neta correu
E ele pegou ele no colo. Meu filho falou, não venha mais na missa desse padre, porque esse padre, ele deixa as crianças fazer a maior bagunça. Mas não é a maior bagunça, gente. Eles estão na casa do pai, né? E o pai do pai dele é o vô, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas que não gostam de criança na igreja. Eu falo, gente, eles têm que sentir que eles estão na casa dos avós dele, onde eles podem as coisas. Senão a criança não fica na igreja. Não fica. Vê que bonitinho o Papa Francisco essa semana, lá com... Como é que é o nome do chapeuzinho? Esqueci. Com um menino, que eu não sei, me pareceu que era uma criança deficiente. Que É o Solitel. Isso! Vocês viram? Eu não vi. Eu vi. Foi quarta-feira, ontem, né? Na questão esqueci a celebração que eles fazem de quarta. Enfim, o menino espontaneamente foi lá na frente do Papa e começou a questionar sobre o Solitel. O Papa Francisco deu para ele. Foi uma gracinha, uma coisa espontânea. Todo mundo se encanta, se apaixona. O Papa é pop, é populoso, que eu já ouvi isso, né? Aí ter ações... Gente, é cativante. É o coração da gente que está lá. Como que você quer que a criança depois vá para uma igreja, Não, porque ele é tudo... eu não vou lá. Lá eu não sou bem recebido. Eu não sou bem recebido. Então, outro dia mesmo, vocês conhecem o Padre Geraldo, que já deu, não sei se deu aula, vai dar para vocês, né? Próximo encontro ele vai dar aula para vocês. O Padre Geraldo, ele cativa as crianças. O Padre Geraldo na igreja. Então, ele é uma festa. Aí que tá, a liturgia vira uma festa. Gente, a liturgia tem que ser uma festa. No tempo das SEBs, a irmã falou tudo, era uma festa. Era assim, a gente era irmão, sabe? A gente se dava bem, e as comunidades eram bonitas, né? Porque a gente ficava tudo, né? Falando das coisas que a gente podia falar, porque estava entre amigos. Isso que é importante. A gente tem que sentir que está entre amigos, entre irmãos, né? Porque nós fomos batizados para sermos irmãos, né? Então, a gente tem que ter isso mesmo. E os salmos dão essa linda lição para a gente. A gente tem que ser feliz, gente. Todo o sapiencial, né? Os livros sapienciais, tirando o eclesiástico, eles dão muita lição na gente, muita, porque a gente ficou com o eclesiástico, infelizmente, né? Nós seguimos a nossa trajetória toda a Idade Média até chegar no Vaticano II, foi só eclesiástico. Então, só proibições, só leis e mais leis e mais... E perdemos, né? Perdemos a festa. Né? Perdemos a festa. Mas a gente vai voltar para ter... A gente está conquistando isso novamente com o Papa Francisco, graças a Deus. Gente, eu vou me despedir de vocês, sabe? Porque senão eu vou passar das 10. E eu quero falar que eu gostei muito de ficar com vocês esse mês inteiro. E que agora só em fevereiro eu volto. Em fevereiro, se Deus quiser, eu volto. Estejam atentas, né? Vocês vão estudar um pouquinho mais em fevereiro, né? Porque afinal, né? São os evangelhos sinóticos. Eu sei que vocês vão falar que vocês já sabem tudo. Eu não vou trazer nenhuma novidade. Ai, ai. Aguardem, viu? Vocês vão trabalhar, viu? Vocês vão trabalhar.